Olá galera, agora o Ciência Ensinando Biologia, trazendo um pouco de química para vocês. A gente vai ver isótopos, isótonos e isóbaros. Antes de começar a aula, galera, eu gostaria de pedir um grande favor para vocês. Eu preciso de um feedback, eu preciso que vocês comentem, não é, as videoaulas, me dizendo o que eu posso melhorar, né, no que pode ser acrescentado, inclusive alguns equívocos, né, que eu possa ter cometido. Vocês sugerirem a correção. Então fiquem à vontade, eu preciso muito da ajuda de vocês. Bom, prosseguindo, né, é muito importante a gente saber no conteúdo de isótopos, isótonos e isóbaros a massa do átomo. E o átomo ele possui basicamente, na verdade ele possui várias partículas subatômicas, mas as de nosso interesse serão só três: os elétrons, que são de carga elétrica negativa e fica na periferia do átomo, os prótons, que estão no núcleo e tem carga positiva, e os nêutrons, que também estão no núcleo, mas não possuem carga elétrica. Aí, um próton tem massa praticamente igual a de um nêutron. Mas um próton ou um nêutron, eles têm massa equivalente a cerca de 1836 elétrons. Ou seja, é preciso 1836 elétrons para ter massa equivalente a um nêutron, a um próton. O que isso significa? Que a massa do átomo se encontra praticamente no núcleo e que a eletrosfera tem massa desprezível, né? Então, a massa atômica, que é representada pela letra A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Aí a gente vai ver isso aqui com mais detalhe nos próximos slides. Bom, o número atômico, tá ok? É o número Z, que é o número de prótons. Então, toda vez que vocês estiverem estudando o conteúdo sobre isótopos, isótonos e isóbaros e ver a letra Z, essa letra Z representa o número atômico. Lá no elemento químico da tabela periódica, né, no box, vocês vão ter uma caixinha aqui, ó, semelhante a essa. Cada caixinha dessa representa um elemento. Nesse caso, a gente tem o oxigênio. Aí, aqui em cima do símbolo, né, nesse caso do oxigênio, a gente vai ter o número Z, que é o número atômico. E aqui embaixo a gente vai ter a massa atômica, que é representado pela letra A. Ok? Número atômico, número de prótons. Então o oxigênio ele tem 8 prótons, o número atômico do oxigênio é 8. A massa atômica do oxigênio aqui é 15,999, mas a gente pode arredondar aqui para 16. A massa atômica, como eu já disse, né, é representado pelo número de prótons, que no slide anterior eu coloquei a fórmula desse jeito aqui, né, mais número de nêutrons. Aí a gente vai simplificar. A fórmula vai ser A igual a Z mais N, onde Z é o número de prótons e N o número de nêutrons. Outra forma de representar, né, a massa atômica e o número de prótons é da seguinte forma: você tem um elemento qualquer, um elemento X qualquer, então aqui embaixo, no lado esquerdo, você vai ter o número atômico, e tanto no lado esquerdo ou no lado direito, mas na parte superior, a gente pode ter a massa atômica. Então, se a gente tivesse um elemento assim, ó, um átomo, aliás, um elemento com essa configuração aqui, 20, e aqui fosse 10. Então, esse 10 representa o número atômico e esse 20 representa
o número de massa, né? A massa atômica do elemento. O número de nêutrons, geralmente, para facilitar, eu gosto de representar aqui no meio, tá ok? Mas a gente pode encontrar o número de nêutrons sendo representado fora, né, desse símbolo aqui. Bom, aí agora a gente vai ver isótopos, isótonos e isóbaros. Os isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, né, número Z, mas com os números de massa A diferentes. Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico. O que isso significa? Então a gente tem um X e um Y. Aí massa 40, aqui digamos que seja 42, porém eles vão ter o mesmo número atômico, 20 e 20. Eles são isótopos. Por eles serem do mesmo número atômico, eles são do mesmo elemento químico, ok? Então se aqui eu não lembro quem é que tem número atômico. Aliás, número atômico 20 é o cálcio. Então aqui a gente tem um cálcio com massa 40 e outro cálcio com massa 42. Outro exemplo são os carbonos. A gente tem o carbono 12. A gente tem o carbono 12 e o carbono 14. Ambos têm número atômico 6, né? A massa atômica é 12 e 14, mas o número atômico são 6. Então, perceba, como vocês já estão vendo aqui, carbono e carbono, o mesmo elemento, devido eles possuírem o mesmo número atômico, ok? Então, isótopos, ó, a dica aqui, a palavra iso quer dizer igual, e esse P, né, na verdade, isótopos quer dizer tipos iguais, mas vocês fazem assim, iso igual e isótopos, esse P de prótons, prótons iguais. Aí aqui, os isótonos. Iso igual, ó. Aí tem um N aqui, ó, isótonos. Esse N de nêutrons. Então a gente vai ter átomos com o mesmo número de nêutrons. Os números atômicos e de massa eles são diferentes. Exemplificando com X e Y, tá ok? A gente teria isso aqui, ó, 40. Aqui era o Y. Colocar aqui 42, mas aqui a gente vai ter, digamos que 20, e aqui a gente vai ter 22. Então o número de nêutrons eu vou colocar aqui no meio, né? Para que, se eu tenho um número atômico 20 e massa 40, então o nêutron tem que ser 20, porque 20 mais 20 é igual a 40. E aqui também vai ter que ser 20, porque 20 mais 22 é igual a 42. Então o mesmo número de nêutrons você tem isótonos. Por último, a palavra isóbaros, a palavra baros é do grego e significa peso. Ela não é uma palavra que lembra número de massa nem massa atômica, mas se você está trabalhando com prótons, nêutrons e massa, isótopos, né? A letra P lembra prótons, isótonos lembra nêutrons, então isóbaros lembra o que resta, né? Que seria o número de massa, a massa atômica. Então os isóbaros são átomos com o mesmo número de massa, mas com números atômicos diferentes. Então o nosso X e o nosso Y, aí aqui a gente teria 40, aqui 40 também, mas aqui seria, digamos que 20 e 22. Então o número de prótons, né, que é o número atômico, é diferente, consequentemente o número de nêutrons é diferente também, porém o número de massa, né, a massa atômica é igual. Aí aqui a gente tem um isóbaro. E para terminar a nossa videoaula aqui, vamos responder rapidinho esse exercício. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de números iguais a 24, 25 e 26.
Os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons, respectivamente iguais. Ou seja, a gente quer saber o número de nêutrons, dado que o magnésio possui número atômico igual a 12. Então, a gente tem 3 isótopos do magnésio, né, que a gente vai querer saber quais são os nêutrons deles. Então, se são isótopos, todos possuem o mesmo número atômico, está aqui 12, aqui em cima o número de massa, aí 24, 25 e 26. Então, para saber o número de nêutrons, você vai usar essa fórmula aqui, A igual a Z mais N. E aí eu vou substituir aqui nesse caso, só mostrar como é que faz a conta. Então, a massa atômica aqui é 24, o número atômico é 12, mais N. Vai ficar N igual a 24 menos 12. Isso aqui vai ser igual a 12, né? 24 menos 12, 12. Então, o número de nêutrons desse primeiro caso é 12. E aqui é só vocês fazerem 25 menos 12, né? Vai dar número de nêutrons igual a 13. E depois 26 menos 12, N igual a 14. E aí 12, 13, 14, letra C. Então, gente, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.